Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira, de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo. Mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui. Combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal! Gente, vamos começar mais um Café com Fabi, nesse dia 13 de novembro, final do ano, mas vamos começar com amor, vamos? Pega o seu café então e vamos juntas. E como eu sempre falo, esse Café com Fabi ele fica gravado, então eu sempre gosto de dizer bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem assistir, boa tarde e boa noite para quem for assistir, boa noite. E depois ele também vai para o YouTube. Então vamos para mais um Café com Fabi. Gente, se vocês me acompanharam, eu não quero falar sobre o livro, não é isso, mas se vocês me acompanharam nesse último final de semana, vocês viram que sábado eu estava em São Paulo, que foi o lançamento de um livro meu de coautoria com mais 30 mulheres, que é esse aqui, Mulheres que se Amam. Não é sobre o livro que eu vou falar de verdade, tá? Mas eu quero que vocês entendam o que significa quando eu falo o poder do alto amor, o poder de você voltar para casa. Esse aqui é o meu capítulo. Esse aqui é o meu capítulo, tá? Eu e mais 29 mulheres estamos aqui nesse livro. E aqui, obviamente, o título do meu livro não poderia ser outro, é De Volta para Casa. E aqui eu conto, como diz uma das escritoras lá, como é somente um capítulo, a gente teve que contar uma vírgula da nossa história. Então, eu contei uma vírgula da minha história, nessas 1, 2, 3, 4 páginas, e no final eu coloco essa frase aqui que vocês também já conhecem. Eu falo muito sobre isso, principalmente dentro da mentoria. A vida não vai deixar de ser o que ela é para sermos felizes. Mas o porquê que eu trouxe esse livro aqui hoje para a gente falar sobre isso? Eu não vou falar do livro, eu vou falar aqui sobre o poder do amor. Aqui são 30 mulheres que, de forma carinhosa, elas foram descobrindo a importância de se amar. Quando eu falo para vocês que o emagrecimento ele é a ponta do iceberg, aqui nesse livro, a única pessoa que falou de emagrecimento fui eu. São histórias de várias situações, de doença, de superação, de traumas, de separações, de traições. São várias histórias, mas que todas elas, todas nós só conseguimos superar todos os problemas, todas essas dores, olhando para dentro. Entendendo o poder de trabalhar a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança. O poder de entender as suas vulnerabilidades. Saber que nós não somos perfeitas. Entender que nós não precisamos dar conta de tudo. Parar de ser prestativa demais. No parar de ser controladora. É começar a perceber que nós estamos aonde nós queremos estar, por pior que possa ser. Quando a gente descobre que nós estamos hoje, exatamente hoje, agora, nesse exato momento, porque nós nos colocamos nessa situação também, a gente muda. Que o poder da mudança está aqui. Não no meu parceiro, não na minha parceira, não nos meus filhos, nos meus pais, nos meus amigos, no meu trabalho. Está aqui. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, nessa live hoje, não é sobre o livro, mas é sobre a história de superação e de entender
quem somos nós de verdade. Então, quando eu chego dentro da mentoria, quando eu chego para vocês e falo assim, parem de se comparar, parem, por favor, de ficar olhando a grama do vizinho, é o primeiro passo para você começar a voltar para sua casa. Pare de olhar o corpo de fulana. Pare de olhar o cabelo de Beltrana, a boca de Cicrana. A gente está olhando só o externo, o carro, a casa, o marido, os filhos. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, tá? Veio isso aqui na minha cabeça agora. Na época de colégio, quando a gente fazia uma arte, ou quando o resultado da prova não era muito bom, enfim. Eu tinha o costume de falar assim, mas mãe, mas fulaninha também tirou, a turma toda também tirou. Não, a turma estava junto, enfim, aquela desculpa, né? E minha mãe sempre falava assim, mas você não é todo mundo, você é a Fabiana. E isso na época eu ficava pau da vida. Eu não sei se vocês já ouviram isso, alguém já ouviu isso? Eu tive que amadurecer, eu tive que chegar a mais de 40 anos para perceber que minha mãe estava certíssima. Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Quando eu descobri que eu sou um ser divino, que eu sou luz dessa essência, desse todo, que muito antes, mas muito antes de eu estar no ventre da minha mãe, eu já era uma obra divina. Quando eu realmente percebi isso, eu parei de me comparar. Eu parei de me maltratar. Vocês percebem a profundidade? Quando a gente percebe que nós somos únicas, perfeitas, nós somos seres perfeitas. Nós somos perfeitas, nós somos iluminadas, nós somos amadas, nós somos queridas. Não importa qual é a circunstância da nossa vida atual, mas eu tenho na essência, eu tenho no meu mais íntimo aqui, é como se fosse, é a centelha divina. O que é a centelha divina? É a primeira parte da criação minha, uma centelha divina, ela é o amor. Sem apologia aqui, sem romantismo, sem também aquela coisa de querer viver no mundo cor-de-rosa. Não é isso, não é isso. Por isso que eu falo aqui no livro, a vida não vai deixar de ser o que ela é para sermos felizes. Para a gente se amar, para a gente se curar, não é isso, não é hipocrisia, não é conto de fada, nada disso. Mas o momento que você percebe que você é essa centelha divina, e eu não estou falando aqui de religião, não estou nem colocando Deus no meio aqui. Apesar que a gente já sabe que é dele. Mas não é isso. Mas quando eu percebo que eu sou feita de amor, que eu sou luz, eu paro de me comparar e eu percebo que eu não sou igual a ninguém. E é nesse ponto que eu quero chegar com você hoje aqui nessa live. É você perceber o quão divina você é. Mesmo que neste momento, neste exato momento, agora, às 7h39 do dia 13 de novembro de 2023, mesmo que neste exato momento, você esteja odiando quem você é. Você esteja se olhando na frente do espelho e reclamando da sua barriga, do seu bumbum, do seu peito, do seu peso, do seu rosto. Que você esteja odiando a vida que você está levando, mesmo de qualquer circunstância, você esteja sofrendo, você esteja passando por qualquer coisa, mesmo qualquer coisa de verdade, eu gostaria muito que você entendesse. Você é um ser divino. Você é um ser que veio do amor. E quando você se conectar de verdade, entender isso, você para de se maltratar.
Você começa a ter ações, não é parar. Ah, estanquei, parei. Ah, Fabiana, pronto, me amei e parei de me maltratar. Não. Eu até hoje lido todos os dias com meus sabotadores. Mas eu tenho a clareza. E eu tenho a percepção que eu que me coloquei nesse lugar. Não foi ninguém. Eu separei aqui uma frase que eu achei muito interessante. Nenhuma dor, nenhum trauma, nenhuma traição, nenhuma ferida, mágoa, nenhuma voz, nenhum pensamento, nenhum medo, culpa, decepção, nada, absolutamente nada. E aqui ainda vou acrescentar peso. Nada neste mundo pode tirar de você o direito, o dever e o poder de se amar, de se cuidar bem, de se tratar, de se elogiar, de se cuidar, de voltar para casa. Nada. Percebe? Quando você tem a clareza disso, você começa a lidar melhor com você. Perceberam a profundidade disso? Por isso que eu estou falando com vocês. Eu não estou falando do livro. São 30 histórias aqui, mas de mulheres que perceberam exatamente isso. Que mesmo na situação que poderia ser a pior possível, que tem histórias aqui assim que você fala, de tirar o fôlego, você fala, meu Deus, eu acho que eu não aguentaria isso. Mesmo nesses piores momentos, é quando você percebe que você não pode tirar de você esse poder, porque você percebe que você é um ser divino. Por isso que eu sempre falo, e é o título do meu capítulo, volte para casa. Todas as vezes que eu saio daqui, que eu me comparo, que eu tenho medo, que eu me decepciono, que eu me maltrato, que eu me vingo, que eu me castigo, todas as vezes que eu estou fazendo isso, eu estou me distanciando da minha essência. Todas as vezes que eu paro e começo a olhar e analisar o porquê que eu estou fazendo isso, paro de culpar o outro, começo a entender quem eu sou de verdade, eu estou fazendo o caminho de volta. E esse caminho de volta eu sei que não é um caminho leve, tranquilo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na situação externa, quando eu estava lá, falando da minha obesidade, falando das minhas dores, da Fabiana ciumenta, da Fabiana possessiva, da Fabiana que, enfim, que tinha todo o lado dela obscuro, mas claro, né? Eu colocava esse lado obscuro na frente. Todas as vezes que eu fazia isso, era cômodo para mim pôr a culpa no outro. Claro que é cômodo, é tranquilo. Então, eu comia por causa do relacionamento, eu brigava por causa do relacionamento, porque o outro que me deixava com ciúme, eu comia porque era gostoso mesmo, eu não tinha controle, porque eu estava com raiva, porque eu comia porque eu me estressava demais, eu era controladora demais, e aí eu não conseguia controlar tudo, aí eu comia. Eu comia porque, claro, eu era boazinha. Como assim, Fabiana? Você vai deixar de cuidar dos outros? Você tem que cuidar dos outros. Aí me abandonava, e aí quando eu voltava para casa eu comia, mas era fácil pôr a culpa no outro. Porque era meu pai, era minha mãe, era minha amiga, era, enfim. É muito confortável pôr a culpa na circunstância. É muito confortável tirar a minha culpa e pôr no outro. Essa live hoje aqui tá de adulto mesmo. É muito confortável tirar minha responsabilidade e pôr no colo do outro, no colo do país, no colo de qualquer coisa. É cômodo. Ai, que alívio.
Se eu sou assim hoje, se eu me odeio, se eu brigo comigo, se eu tô acima do peso, se eu não consigo o emprego que eu quero, se eu tô nesse relacionamento titica que eu tô, se eu tô toda nessa situação, a culpa não é minha, porque eu faço sempre o meu melhor, a culpa é sempre do outro. Ai, que alívio! Será? Não tá na hora de amadurecer? Não tá na hora de ver que somos nós que nos colocamos nessa situação? Fabiana, não sei por onde começar, eu tô te entendendo, eu tô te ouvindo, mas não é assim, você não sabe como é minha vida. É difícil, é tudo. Respira. Respira. Comece a mudar aqui dentro. Não comece querendo de novo mudar aqui fora. Porque quando eu mudo, quando eu volto para casa, quando eu começo a me amar, quando eu começo a perceber e pegar o meu dever de volta, o meu poder de volta, de me amar, de me respeitar, de me curar, de me tratar bem, enfim, eu começo a não aceitar nada menos do que isso. Quando eu começo a trabalhar minha autoestima, minha autoconfiança, meu valor próprio, quando eu começo a tratar tudo isso em mim, eu começo a simplesmente a transformar tudo aqui fora. Se lembra que eu falo que tudo é energia? Então, se eu começo a vibrar também para fora, melhor, cuidando do meu autoamor, cuidando da minha autoestima, cuidando de mim, automaticamente eu não vou aceitar, eu começo a afastar, a repelir de verdade nada que venha de acordo com isso. Fabiana, então você está querendo dizer que o outro me maltrata porque eu deixo? Sim. O outro me maltratava porque eu deixava. O outro falava comigo coisas feias porque eu deixava. Entende? E aí, quando eu deixava, eu precisava de consolo. E a comida era o meu consolo. Percebe? Que o problema não é a comida. É isso. E aí, você começa todo um trabalho de perceber que eu preciso parar de duvidar de mim. Porque todas as vezes que eu me maltrato, que eu deixo o outro falar o que eu sou, você acha que eu não ouvi várias vezes? Você não é capaz, você é burra. Que isso não é pra você. Ah, para de besteira, Fabiana. Você vai chegar lá nunca. Você não sabe nem matar boada. Eu escrevi um livro. Eu estou chegando lá. Porque eu parei de acreditar nas vozes dos outros. Quando você para de duvidar de você, quando você para de se comparar, de se trair, a maior traição que tem na vida, isso eu até falei lá no podcast, é de você com você, não do seu marido com você, da sua esposa com você, dos seus filhos com você. Isso é a consequência. Nós só somos traídas aqui fora, em tudo, não estou falando traição só de marido e mulher, de relacionamento amoroso, não. Traição, vamos ampliar esse termo aqui, tá? Quando eu sou traída aqui fora, é porque eu já estou me traindo, há muito tempo. Estou traindo minha autoconfiança, meu alto valor, minha autoestima, meu amor próprio, estou traindo a minha essência, o ser divino que eu sou. Aí é lógico, óbvio, que aqui fora eu vou tratar e ter várias traições dentro do trabalho, dentro do meu relacionamento, com os meus filhos, com meus amigos, na minha família. Mas aí é fácil a gente se colocar no papel de coitada, de vítima.
Ah, eu sou tão injustiçada. Será? Será realmente que você é muito injustiçada? Ou será que você não está se colocando onde você deveria estar? Aqui dentro. Eu sei que essa live está profunda hoje. Mas às vezes eu tenho que trazer um pouco mais de profundidade para vocês perceberem, pararem, principalmente agora, no final do ano, que começa essas titicas de desafio de emagreça 20 quilos até o Natal. Operação biquíni, operação não sei o quê. Eu estou falando isso para vocês entenderem que o emagrecimento ele é muito mais profundo do que somente alimentação e atividade física, que sim, também é importante. Mas eu estou querendo trazer aqui para vocês que enquanto vocês não se conectarem com a sua essência e pararem de verdade, de uma vez por todas, de não olhar com responsabilidade aonde você se colocou hoje, aqui agora, através das circunstâncias, dos relacionamentos, de tudo, que foi você que se colocou aqui, porque nós temos escolhas diárias. Enquanto você não perceber isso, não adianta fazer desafio verão. Você vai rasgar o seu rico dinheiro, que eu tenho certeza que você já rasgou várias vezes, porque eu já rasguei o meu. Todos os projetos de verões da vida, operação shape de verão, corpinho, biquíni, seja lá, tudo isso eu já tinha feito. Mas passava nem o verão todo, já no carnaval eu começava a engordar. Porque eu não voltava, né? Porque eu nunca tinha parado de me colocar no papel de vítima, de me comparar, de não me amar, de não me respeitar. Eu estava sempre me traindo. E aí eu comia o quê? Todas essas emoções. Então o que eu quero trazer para vocês hoje aqui, é dizer exatamente isso. Enquanto você não curar, não se curar, não olhar para os seus medos, para a sua vulnerabilidade, olhar, claro, também para as suas forças, é lógico, é isso eu trabalho dentro da mentoria. Mas a gente começa a olhar primeiro todas as nossas vulnerabilidades, que não foi agradável. Eu não estou dizendo aqui para você que é legal, mas sabe por que muitas vezes a gente volta a engordar? Porque a gente não quer olhar justamente isso, as vulnerabilidades. Sabe por que muitas vezes a gente não quer sair desse relacionamento titica que a gente está? Porque a gente sabe que nós somos culpadas também de estar nessa situação e a gente não quer mudar. Sabe por que muitas vezes a gente também não quer sair desse emprego titica que nós estamos? Porque nós estamos acostumadas com isso. E tá bom do jeito que tá. Isso é inconsciente. Não estou dizendo aqui que você faça isso de propósito, não. A zona de conforto que eu sempre estou falando aqui é isso. O nosso cérebro, ele não gosta de mudanças. Ele gosta dessa vida do jeito que tá, porque ele quer gastar menos energia. Então, para ele já é comum, ele já consegue lidar com essa dor, com esse incômodo, é conhecido isso. Do jeitinho que tá ruim, mas ele consegue lidar com isso. A gente precisa sair desse estágio. Quando a gente começa a sair desse estágio, começa a incomodar o cérebro. E aí ele vai te fortalecer, ele vai querer te forçar para voltar. Mas você, de forma consciente, se você perceber que essa live de hoje, ela pode ser uma mudança radical para a sua vida, você vai querer sair. Aí você vai começar a trabalhar com todas as suas forças, que está aqui dentro, que é o amor próprio, que é a autoestima, que é a autoconfiança, que tudo isso eu trabalho dentro da mentoria. Você começa a trabalhar isso. Fabiana, eu não acredito em nada disso que você está falando. Tudo bem. Tudo bem, você não precisa, eu sempre falo isso. Ninguém aqui, ninguém no meu canal, ninguém nada no meu YouTube, nada no meu podcast, ninguém precisa acreditar em nada do que eu digo.
Apenas pare para pensar e faça. Eu não sou a dona da verdade. Mas, se eu chego para você e falo assim, volta para casa, faz uma meditação, dentro aqui mais no meu YouTube, vai lá no meu YouTube. Meu YouTube é Fabiana Modzenski. Se você só colocar Fabiana Moy, você vai ver. Lá tem vários vídeos com várias atividades mesmo que eu falo. Gente, pega papel e caneta, porque eu falo isso na mentoria. Escreva, faz esse exercício. Mas se você não fizer, realmente, mas eu não acredito. Então, é bobo. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece na vida? Nós estamos descrentes do que é fácil, do que é simples. Mas é só isso. Só escrever isso aqui, só fazer isso aqui, só começar a me elogiar todo dia. Mas é só eu começar todo dia a falar que eu me amo, mas é só isso. A gente está querendo sempre dentro da internet o milagre, a pílula milagrosa. Reprogramação mental em 3 minutos. Coisas milagrosas que nós estamos querendo. Mas quando a gente começa a perceber que é o só isso, mais um pouquinho, o só isso amanhã, o só isso depois da manhã, fazendo essas ações bobas, a mudança já vem. Mas nós estamos em busca sempre do quê? Do milagre, de uma transformação, porque a gente está sempre o quê? Do lado de fora, olhando o lado de fora, olhando o quê? O externo, se comparando. Então, quando eu falo dentro das minhas atividades, eu falo, pega papel e caneta, começa a fazer isso aqui todo dia, durante 21 dias, faça isso aqui, comece a tratar, é só isso. Mas é bobo demais, isso aqui não vou fazer não, besteira. Isso aqui é besteira. Aí vai lá, enriquece mais alguém, comprando os desafios dela. Bacana. Você até fica felizinha na primeira semana, segunda semana. Mas depois, volta tudo de novo a engordar. Porque vocês ainda estão querendo coisas milagrosas. Então, gente, o que eu quero trazer nessa live aqui de hoje é isso. Não existe esse tipo de milagre. O milagre que existe é você se conectar com você novamente, com a sua essência, com o seu divino. Perceber, foi tudo isso que eu falei nessa live de hoje. Eu vou repetir aquela frase. Nenhuma dor, nenhum trauma, traição, ferida, mágoa, nenhuma crença, nenhum pensamento, nenhum medo, nenhuma angústia, nenhuma decepção, nada, absolutamente nada neste mundo pode tirar de você o direito, o dever, a capacidade de se amar e de se tratar bem. Nada. Quando você começa a perceber isso, entender que essa situação onde você está hoje, infelizmente, foi você também que se colocou nela, quando você começa a perceber isso, você começa a entender que você tem que parar de se comparar, de se trair, de se julgar, de se maltratar. E aí você começa, assim, um processo de emagrecimento definitivo. E não mais esses de desafios de verão, de shape, de final do ano. Quando eu parei de fazer tudo isso, quando eu percebi que eu que me colocava naquelas situações, quando eu parei de ouvir as vozes que eu não sou capaz, que eu era boa, enfim. Quando eu parei disso, eu comecei a perceber o quão grandiosa eu sou. Nossa, Fabiana, que soberba. Não, porque você também é grandiosa. Eu sou tanto quanto você. Só que aí eu tirei o véu da autoculpa. Eu tirei o véu da vítima. Eu tirei o véu da boazinha. Eu tirei o véu da minha cara de colocar a culpa nos outros também, da vítima. Quando eu tirei esse véu, eu tô chegando aqui. Eu tô chegando aonde eu quiser. Porque eu passei a acreditar em mim. Eu parei de engordar.
Eu parei de comer minhas emoções. Eu parei de me maltratar com a comida. É desta forma. E aí, você pode ter uma ligação com a comida muito leve. Eu posso comer meu bolo, que eu fico brincando. Ai, marido, vontade de comer bolo de bolo. E eu me permito comer um pedaço de bolo, que eu fico brincando, quer ser recheio, sem nada, é bolo simples. Com meu café, de forma com atenção plena, agradecendo. E não numa padaria qualquer, coisa que eu fazia, comprava aqueles bolos horrorosos, horríveis, trazia para casa, enquanto tivesse aquele bolo dentro de casa, eu não parava de comer, mas era um bolo horroroso. Mas eu queria suprir uma necessidade. Hoje em dia, não. Ai, vontade de comer um bolo de bolo, tá. Vou na rua, já sei onde tem um bolo que eu gosto, sento, como somente aquilo, com meu café, e vida que segue, o dia continua normal. Percebe? Por quê? Porque eu comecei a ter controle comigo. Eu não quero ter controle com os outros, na vida dos outros, na vida. Não, eu não tenho esse controle. Mas eu tenho controle das minhas ações comigo. E aí, quando eu começo a ter esses controles, eu começo a controlar a minha alimentação de forma leve. Percebe, gente? Como o emagrecimento é a ponta do iceberg. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu não quis trazer a história do livro. A vida, como está aqui no meu capítulo que eu falo, eu volto a dizer, a vida não deixou de ser o que ela é para eu me amar, para eu me respeitar. Eu simplesmente olhei a vida do jeito que ela é e mudei a minha relação de ver a vida. Porque eu voltei para a minha essência, para o meu divino, para a minha centelha divina, que é o amor próprio. Pense nisso com carinho, de verdade. É só dessa forma que o emagrecimento vem. Esquece, pare de ver o externo. Assuma a sua responsabilidade. Assuma o seu dever divino de se conhecer, de se amar, de se respeitar. É só dessa forma, de verdade. Ok? Olha, gente, eu sei que de repente essa live foi muito pesada. Eu sei que de repente eu entrei em assuntos muito complicados, conturbados. Mas eu escolhi esse tema hoje porque todas as histórias que eu ouvi aqui, dessas 29 mulheres, foram histórias tão... Você fala assim, nossa, é impossível alguém passar por isso. Sim, elas passaram por isso e sobreviveram, porque elas voltaram para casa. E isso aqui é a história de cada uma de nós, é a minha história, é a sua história, é a história delas. E elas superaram, nós superamos e você pode superar. Pare de olhar o externo, olhe para si, cuide de si, ok? De verdade. Agradeço muito todo o meu carinho, todo o meu amor, obrigada por vocês estarem aqui hoje nesse Café com Fabi. É um prazer toda semana estar aqui, de verdade mesmo, eu amo e respeito cada uma de vocês. E eu espero que a gente possa, sim, estar juntas na segunda-feira que vem, no próximo Café com Fabi. Muito, muito obrigada. Um beijo enorme e até o próximo. Tchau.